14. Esse é o texto da exposição de hoje. Salmo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo ao mestre de canto, salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai bondoso, humildemente te imploramos, Senhor, que tu fales aos nossos corações. Temos tua palavra aberta diante de nós e te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito que em nós habita nos auxilie, Senhor, em todo entendimento e que tua palavra venha a ser fonte de bênção e rica entre nós para que nós sejamos moldados por ti. Abençoa-nos nisso, em nome de Jesus, amém. Nós já viemos estudando o livro de Salmos até aqui, não é? E tendo em mente também o que cantamos, tem muito a ver com isso que será falado e está sendo mostrado pelo Salmo de número 14. Tem alguns slides que eu separei aí, que é para auxiliar a gente no entendimento de algumas coisas. Primeiro que o Salmos 14, ele é um salmo que ele aparece também em outro lugar, tá? Ele é o Salmo 53, ele é muito parecido. Muda às vezes não muda nada os versículos e às vezes muda a ordem de algumas coisas. E a gente não vai trabalhar as diferenças, mas eu gostaria de mostrar. Nós lemos, né, o Salmo 14 está aí, e o Salmo 53 está do lado, embora uma parte tenha sido cortada ali. Mas, veja, o versículo 1 diz, no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. O Salmo 53, versículo 1 diz, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Percebe? Só mudou o iniquidade, né, no Salmo 53, a palavra mesmo. E no Salmo 4, abominação. O restante do texto vai seguir essa mesma coisa, tá? Nós já lemos o Salmo 4, eu vou continuar o Salmo 53. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Enquanto um está nenhum sequer, outro nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como quem come pão, eles não invocam a Deus. Ele mudou a estrutura, mas está sendo dita a mesma coisa. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer. Obrigado. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera se de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então, esse é muito próximo, é muito parecido os salmos, e as semelhanças e diferenças não vou trabalhar. Talvez quando a gente chegar no Salmo 53, ou eu, o pastor, fale disso. Ou não, também, certo? De forma que a gente vai ver hoje por que esse salmo está repetido, né? Porque você vai ter um mesmo texto repetido em outras partes. A gente vai ver hoje que ele tem sua importância na continuidade dos salmos, aqui no Salmo 14, tá? O Salmo 53 a gente deixa para outra oportunidade. Hoje o alvo é o Salmo 14. E aí, para frente, Mateus. A gente tem também esse texto se repetindo, parte dele. A gente já viu que ele se repete no Salmo 53, o Salmo 14, versículo 2, versículo 3. Todo o Salmo, né?
14 e 53 são parecidos, não são iguais, mas são semelhantes, né? E esse salmo também, parte dele, versículo 2 e versículo 3, ele também aparece lá em Romanos 3, de 10 a 12, que diz assim: não está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Lá em Romanos 3, ele depois do versículo 12, ele vai continuar falando e fazendo um apanhado de outros salmos e outros textos, porque Paulo está querendo mostrar que não há diferença entre o judeu e o gentio, certo? E aí ele coloca, citando esses textos, ele está colocando todos no mesmo pacote, que não há quem busque a Deus, não houve tanto judeu como gentio, esse é o argumento de Paulo, quem buscasse a Deus, não houve uma pessoa só boa para que Deus dissesse, desse eu me agrado, né? E aí Paulo tem sua argumentação. Vamos centrar agora, só para a gente saber, né? Esse salmo é citado em outros locais. Eu quero falar agora do Salmo 14, certo? O Salmo 14, para a gente entender primeiramente, o termo insensato, a palavra dele do hebraico, ela também aparece em Jó 2:10. Aparece em vários textos na Bíblia, a gente sabe que insensato é uma palavra bem recorrente, inclusive nos textos de Salomão. E em Jó 2:10, essa mesma palavra aparece com uma outra tradução. É quando Jó fala com a sua esposa. Fala como qualquer doida, né? Então veja que o insensato também a palavra pode ser traduzida como doido. Só um paralelo que a gente já viu no Salmo 10, versículo 4, ele diz: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então perceba, por mais que a palavra não seja a mesma, eu não estou dizendo que é a mesma palavra para perverso, tá? O que eu estou dizendo aqui, o texto de Salmo 14, ele diz a mesma coisa que o Salmo 10:4 diz a respeito do perverso. Porque ambos dizem, tanto o perverso como o insensato, não existe Deus. Então, é bom a gente entender que quando falar insensato, tanto nesse texto como nos próximos que virão, ele tem um apanhado de significados que a gente precisa ter em mente. Tanto se refere à loucura, como pode ser a perverso, ou um ímpio, um tolo, uma pessoa altiva, orgulhosa. Tudo isso está dentro do significado intencionado pelo escritor sagrado no uso da palavra insensato. Isso é interessante, a gente até pensar como é que uma pessoa insensata, a gente pensa que é uma pessoa que desprovida de inteligência, né? Para não dizer burro, acabei de dizer. Mas a gente pensa dessa maneira. E o altivo, a gente pensa uma pessoa que se acha demais. A gente relaciona com pessoas que talvez que estudaram muito, pessoas que têm um cargo acima, né, de outras, lidera outras pessoas, alguma coisa nesse sentido. Mas também faz parte disso, porque a gente vai ver nesse texto que ele fala e outros textos que a gente já viu também ele falou, dessas pessoas que governam e governam mal, ou pessoas que lideram ou no seu coração se acham grandes, e nisso está a sua tolice, né? Por mais altivos e orgulhosos que eles sejam, até por meio de estudo, posição ou qualquer coisa nesse sentido, mas eles se afastaram cada vez mais da verdade. Veja que Salomão, o homem mais sábio que já existiu e que existirá, né? Ele disse que o princípio da sabedoria, o início, o comecinho da sabedoria é o temor a Deus. Então, quanto mais as pessoas se afastam de Deus, seja qual for o motivo, se é estudo, se é posição, se é dinheiro, status ou o que for, eles vão ser cada vez mais tolos, embora altivos. E é isso que acontece. Quando o orgulho cresce demais no nosso coração, o que é que a gente faz? E eu coloco a gente mesmo, até crente, certo? Independente de ser pessoas que não conhecem a Deus, e nós também somos suscetíveis a isso. De que quando nós nos orgulhamos, nós começamos a nos achar autossuficientes. Nós não precisamos de Deus. Nossos planos, nossas atitudes, os nossos jeitos e o que eu sei, o que eu já passei, a minha experiência, são suficientes. E aí é a nossa ruína, tá? Então, os altivos têm a ver com tolice e também com impiedade. O contrário disso, certo?
O contrário do ímpio seria o justo, o sábio, o humilde, que ele vai falar aqui também do humilde, tá? Quando ele diz aqui no versículo 6, meteis a ridículo o conselho dos humildes. Quem são os humildes que ele está falando? São os sábios, o justo e o humilde. Aí também parece estranho, né? Como é que a pessoa é humilde e é sábia? É nesse sentido, é o crente, é aquele que segue a verdade, que teme ao Senhor. Então é esse, tá? Vai lá. Na continuidade do texto, e aí existe a importância desse Salmo 14, tá tanto aqui como lá. A importância dele está aqui, veja. No Salmo 13, que a gente viu semana passada, o Salmo fala sobre os ímpios que se opõem ao povo de Deus. A gente tem visto isso recorrentemente, né? De o povo, Davi, principalmente, quem escreve a maioria dos salmos que nós estamos vendo, ele fala de uma perseguição. O povo de Deus oprimindo o povo, ali, ao contrário, o povo que não teme a Deus oprimindo o povo de Deus. Quando chega no Salmo 14, nós temos os inimigos, esses mesmos inimigos que perseguem o povo de Deus, eles agora são mostrados como negando a existência de Deus. Ele já assimila com o outro que era perverso, que ele citou no Salmo 10. E aí entra, no Salmo 15, depois ele vai falar sobre o cidadão dos céus. Iniciando o versículo 1 do Salmo 15 diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E depois no Salmo 16, que é o que nós lemos também, ele vai falar do santo Deus, o santo de Deus. Entendem a estrutura e a continuidade do texto? Ele fala de um inimigo que se opõe ao povo de Deus. Diz no Salmo 14 que esse inimigo ele não teme a Deus e ele desconsidera a existência de Deus. E a imagem que é dita no Salmo 14 é que Deus de cima vê, olha e diz: não há quem entenda. É o que diz no versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Então, está sendo mostrado um mundo caótico, terrível, afastado do Senhor, que persegue aqueles que são de Deus e que não temem a Deus, desconsideram totalmente a existência de Deus. Então chega o Salmo 15, onde Deus continua. Isso continua a pergunta: diante desse mundo que ninguém serve a Deus, não há nenhum sequer, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? De onde vem a esperança? Se todos a uma se corromperam, se não há quem busque a Deus, se o povo de Deus vive sendo oprimido, de onde vem a esperança? O Salmo 15, então, vai falar do cidadão dos céus e descrever esse que é o padrão perfeito, que é o próprio Cristo. E depois ele conclui falando do próprio Cristo, que é o Santo de Deus. Então, a gente entende na continuidade do texto, né, dos salmos, do agrupamento dos salmos, que existe uma intenção do autor em falar dessa chegada, dessa solução. Mostra um mundo caótico, um mundo de perseguição, um mundo que está totalmente à parte de Deus e se joga cada vez mais em podridão. E vem a pergunta, que é isso que vai gerar também nesse próprio Salmo 14, para no Salmo 15 responder. Então, entendam que o Salmo 14 ele vai ser com ele vai, claro, tratar, ele por si só tem a sua própria mensagem, mas ele vai elevar para um ápice que é no Salmo 15 em diante, certo? Onde vem a esperança? Onde está a esperança? Que aqui ele já deixa, né? No versículo 7, ele exclama, ele diz: tomara de Sião viesse a salvação. E aí vem o Salmo 15. Continua. E aí vem aí os textos, né? O texto em si. No geral, o que o Salmo 14 vai colocar é esse não a Deus. É o que esses insensatos pensam. Ele diz no seu coração, não a Deus. E quando você pensa assim, diz o insensato no seu coração, o coração é de onde vem todo esse entendimento, o sentimento, é pensado, né? Não é uma coisa deliberada. Eles intencionalmente dizem não a Deus. Em seu coração, eles vivem dessa maneira, como que Deus não existisse. E o próprio versículo 1 vai dizer:
corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Porque é justamente essa a consequência de alguém que não considera a existência de Deus. Se alguém no seu coração diz não a Deus, se alguém sente no seu íntimo, pensa dessa maneira, inevitavelmente, para ele não existe lei. Para ele não existe bem. Quem comanda essa pessoa que não serve a Deus, não é só não servir a Deus, tá? É dizer que Deus não existe. Qual é a regra para ele? O que é que acontece com essa pessoa? Ele se entrega aos seus prazeres. Ele não tem limites. E aí, por isso, o texto diz: corrompem-se e praticam abominação, porque ele está totalmente entregue a si. E é justamente o que a palavra de Deus vai dizer, que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, ele é corrupto. Os seus intentos, os seus planos, os planos do coração, o seu sentimento nos impulsiona para aquilo que agrada a mim, mas não agrada a Deus, né? Então, há cada vez mais um afastar e que vai piorando cada vez mais. É assim que diz o insensato no seu coração. Quando se vê essa expressão não a Deus, a gente logo coloca os ateus, né? Os ateus, que o ateísmo. Mas, e, de fato, eu coloquei aí alguns tipos de ateísmo, tem suas classificações, são muitas classificações, certo? Também não coloquei todas, não. Tem o positivo, que basicamente são aqueles que Deus ou deuses, tá? Porque o ateu não acredita que há nenhum Deus. Então, tanto eles não consideram o nosso como nem o outro. Não existem, isso seria o positivo. O negativo diz que são todas as outras formas de ateísmo. Porque vem então o teórico, o prático e todos os outros, né? Aqueles que negam os atributos de Deus e também aqueles que conhecem a Deus, mas vivem como se não conhecessem, como é esse último, né? Inclusive, a gente quando tem determinado pecado e esse pecado é escondido, né? A gente vive escondendo o pecado, sabendo em nosso coração que estamos totalmente errados. Nós escondemos do mundo inteiro, mas nós não não nos livramos dele. Perceba que nesse panorama, o que está acontecendo é que você se tornou um ateu. Você não é regido, por mais que sua boca não diga não existe Deus, as suas ações dizem isso. Porque o que rege você não é Deus. Se você temesse a Deus de fato, você se livrava do pecado. Por mais que a sua consciência acuse. Mas você teme mais os homens, por eles saberem do seu pecado, do que o próprio Deus. Então, isso também se caracterizaria. Claro, a gente está saindo um pouco do ateísmo e tornando isso mais prático para nós, tá? Porque a palavra de Deus, quando vai falar, ele não está falando de ateísmo nesse sentido, do ateísmo que nós temos hoje, mas de todos os ateísmos. Por isso que ele não vai usar a palavra ateu, ateísmo, ou qualquer coisa dessas vertentes. Ele diz que é um homem que no seu coração simplesmente pensa não a Deus. Deus não existe. E se Deus não existe, então eu ajo como eu quero. Eu vivo como eu quero, entregue aos meus prazeres. Certo? Ignorar a existência de Deus é o que gera a corrupção que é falada aqui no versículo 1. Essa corrupção. Inclusive, meus irmãos, isso é uma coisa importante da gente colocar e perceber também, de que muitas vezes, certo, existe ateus, porque quando a gente pensa ateu, quer dizer que a pessoa vive como um anarquista, que não tem nenhum limite. Não. Né? Tem ateus que vivem sua vida honesta. Eles têm, porque a palavra de Deus diz que o ser humano tem a lei de Deus gravada no seu coração. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado nubla essa imagem de Deus, não somos perfeitos, nós pecamos, mas todos têm essa imagem de Deus em seu coração. Por isso, leis são obedecidas, não é simplesmente pela punição, mas pela consciência. Pessoas que praticam atrocidades, né, elas, se não têm nenhuma doença mental que deixe ele
um psicopata, alguma coisa nesse sentido, mas quem não é assim, de fato, sente que determinadas atrocidades são o mal, né? Independente se eles existem que não há Deus ou há Deus. E nesse sentido também é importante a gente perceber que muitas vezes crer em outros deuses, não só o Deus da gente, é errado, tá? Sabemos que o caminho é Cristo. O único caminho é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. É isso que ele diz. Mas não crer em Deus nenhum perde-se esse limite. Porque, nesse sentido, até a idolatria, embora seja um pecado abominável para Deus, ela se torna também menos prejudicial do que uma pessoa que, de fato, vive como se Deus não existisse. Estou indo para um extremo, tá? De pessoas que realmente não têm limite, não há, porque se Deus é o sumo bem e a pessoa desconsidera todo o bem, então ele descamba totalmente para o mal. Ele vive guiado pelos seus instintos, como um animal, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tudo é justificável simplesmente pelo prazer que ele sente de fazer qualquer determinada coisa. Entenda, não estou defendendo a idolatria, tá? Estou dizendo que uma pessoa que de fato pensa não há Deus, ele vive cada vez pior e ele não tem limite. Alguém que pensa que existe outro Deus, ele vai seguir as regras desse outro Deus. Então ele tem algum limite, né? Nós vimos no povo de Israel, quando estudamos Juízes, o povo indo cada vez de mal a pior, porque em determinado ponto eles começaram a se afastar cada vez mais desse sentimento de que existe Deus, e eles eram o povo de Deus, né? Prosseguindo no texto, a gente tem aí que esse ignorar a existência de Deus é justamente o se corromper, porque o negar a Deus também é se opor a Deus. Veja que o próprio texto vai falar de uma oposição. Nós víamos antes no Salmo 13, o povo, uma oração de fé pedindo por proteção. Nós víamos os outros povos perseguindo o povo de Deus. E aqui também ele vai citar, tá? Quando ele diz, no versículo 2 e versículo 3, ele diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então Deus olha, passando os olhos e não vendo ninguém, né? Ele diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que a gente vê aqui é que existe uma oposição do povo do insensato, né? Aqueles que no seu coração cogitam que não existe Deus. A gente vê que existe uma oposição à palavra de Deus, porque ele diz que não há quem entenda. Entenda o quê? A sua palavra, os seus mandamentos, as coisas que foram criadas que anunciam o Senhor. Eles não entendem. É assim que vivem esses insensatos. Então, esse negar a existência é se opor. E se opor a quê? A palavra do Senhor, porque não entendem as obras de suas mãos, tanto aquelas que são para todos, como o Romanos vai falar da própria natureza, como a própria palavra de Deus, a sua revelação através do povo de Israel aqui no tempo do salmista e para nós na pessoa de Cristo. Essa oposição também vai ao povo de Deus. Veja o que diz o versículo 4 e o versículo 5. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo? Olha, devoram o meu povo. Como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Veja então que esse negar é semelhante à oposição, e a oposição é justamente as coisas que vêm de Deus, ou seja, a sua revelação, palavra, natureza, Cristo, eles são contra isso e, consequentemente, também eles são contra o povo de Deus. Porque se negar a palavra de Deus e se negar, ou perseguir a palavra de Deus e perseguir o povo de Deus, é perseguir o próprio Deus. É assim que a palavra de Deus nos deixa claro em diversos textos. Veja que ele vai dizer até sobre a vingança, ele diz: não se vingue quem
quem vai contra você está indo contra o próprio Deus. Ele diz: eu vingarei você. Haverá o dia da vingança, o Senhor diz. Muito bom. Eu até anotei aqui isso aqui mesmo. Mateus lembrou que Jesus diz a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele se revela a ele, o que ele diz é: você está me perseguindo. E Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos, não é? Os cristãos. E ele, no seu zelo, achava que estava fazendo o correto para Deus, porque Paulo era fariseu. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Mas Jesus, quando aparece para Paulo, ele vai dizer: porque me persegues, você está perseguindo o meu povo. Então veja que perseguir o povo do Senhor é perseguir o próprio Deus. Diga aí. O que foi questionado foi a diferença do idólatra para o ateu, né? De fato, ambos precisam de salvação. O que eu quis mostrar foi no sentido de social, digamos assim, o sentido humano, como vivem as pessoas. Claro, existem, independente da religião e até da crença, se existe Deus, se não existe Deus, se é idólatra, qualquer outro Deus que pense, mas até pessoas que são assim, né? Não é só crente que faz o bem, né? Bem no sentido de humanamente bem, que faz caridade, por exemplo. Se a gente for ver os espíritas, eles talvez a gente tenha muito que aprender com eles nesse sentido da caridade, né? O fato é, a salvação é um outro âmbito, a salvação vem por Cristo. Mas humanamente falando, a gente vê em termos de relacionamento pessoal e interpessoal, a gente vai ver que se as pessoas de fato seguissem realmente a linha do seu própria crença, porque às vezes acontece muito isso, e com crente também. Se a gente realmente vivesse como nós dizemos que cremos e vivemos, nós seríamos muito melhores. Nós faríamos muito mais, nós trabalharíamos muito mais para Deus, nós seríamos mais fervorosos, oraríamos muito mais, nossa vida seria perfeita, se fosse pelo que a gente expressa em cânticos, né, e tudo isso. Se as pessoas de outras crenças também fizessem exatamente a mesma coisa que eles expressam dizer, como por exemplo, pessoas de outra religião, eles têm seu código moral e ético também, além de sua crença. Eles têm o seu código moral e ético. Eles vivendo dessa maneira, socialmente, eles não trariam grandes dificuldades, né? Agora, um ateu vivendo dessa maneira, de fato, ele rompe com tudo que é limite, que é moral, que é tudo, porque não existe um padrão estabelecido. Não existe nada. Então, socialmente, moralmente e eticamente, descambaria para o ruim. Um exemplo disso que eu falei agora, sobre ter esse padrão, veja como é. Nós temos o pessoal do Estado Islâmico, que existe suas vertentes, mas se a gente olhar para o lado radical da coisa, eles têm o seu código, na cabeça deles eles estão certos. Eles são o quê? Terroristas. Eles explodem coisas, eles e pessoas se colocam para ser homens e mulheres bombas, para matar muitos, e na verdade eles estão crendo que estão fazendo o correto para a sua religião e vão ser recompensados por isso. Percebe? Humanamente, para a gente, e diante de crenças que não é só a nossa, mas de outras religiões, isso é incabível, isso é terrível. Mas para eles não. Percebe? Eles vivem, esses radicais vivem à risca o que eles está programado. Dessa maneira também poderia se pensar em qualquer outro, entende? Entendeu? Pronto. Certo.
Então, ok. Perseguir a palavra e o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. E aí entra o que diz o versículo 5 e o versículo 6, que diz: Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Versículo 6: Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Perceba que aí também está justamente essa. Não, perdão. Ah, certo. É isso mesmo. Perceba que aí também a gente tem essas duas coisas, a palavra de Deus e o povo de Deus. Quando ele vai dizer no versículo 5, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo, o que ele está dizendo é que Deus está com o seu povo. Por isso os inimigos vão ter pavor, quando eles verem que Deus está com o justo. Por mais que eles cogitem que no coração não há Deus, não importa, na verdade, né? Deus existe, independente se alguém creia que ele existe ou não existe. Mas, e quando eles se derem conta disso, eles vão ver que não fazem parte desse povo, dessa linhagem. Então vem o pavor. E ainda mais à frente ele vai falar sobre o conselho, e esse conselho que é dado, o conselho dos humildes, é justamente essa palavra do Senhor também, que está entre os humildes que nós vimos antes, que são os humildes, os sábios, os justos, aqueles que temem ao Senhor. Então nisso também está. Veja que o povo de Deus e a palavra de Deus é o centro dessa oposição que sai dos lábios e está no viver das pessoas, mas se expressa dessa maneira, de um modo de vida e de palavras que são para se opor às coisas que são do Senhor, seja a sua própria palavra, seja o povo que é fiel ao Senhor. E com isso, o que eles tentam dizer é que a palavra do Senhor é ridícula. Veja o versículo 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. É dizer que o que a palavra de Deus nos ensina, os seus ensinamentos, tudo isso é ridículo. E de fato, perceba se não é isso que o mundo fala sobre você e a sua fé. Quando ele diz que você vai para a igreja todo domingo, tu não pode faltar um dia. Não é? Vai ter um show, vai ter um jogo, tu não pode ir um domingo, tu vai tantos, ou seja, né? É só um, Deus nem nota. É ridículo a sua opinião. Tu dá o dízimo, é ridículo. Tu é fiel à tua esposa, para eles é como perca. Veja como os valores do céu para o mundo que não cogita das coisas de Deus sempre é para humilhar. Aquele que é o correto sempre é o besta da história. Quem não faz falcatrua no comércio, no trabalho, alguma coisa nesse sentido, deixa de lucrar e todos os outros passam a zombar dele. Porque ser crente é humilhação. Seguir esse livro é ultrapassado. Esse livro é ultrapassado na visão do mundo. Ele é velho, antiquado, não serve mais para aqui. Então tudo que se refere à palavra de Deus é ridículo aos olhos do mundo, exatamente como o texto está falando. A honestidade, o esperar no Senhor, a virgindade para os jovens, é ridículo. Tudo isso é um sentido de humilhar o povo de Deus por aquilo que é correto. Perceba como há inversão de valores no mundo. Se existe um casamento e há traição, quem é que é o humilhado da história? É aquele que sofreu o dano, não é? Não é aquele que foi fiel. Aquele que foi fiel, ele é o que é mais humilhado. E aquele que aproveitou, né, o errado da história, ganha a ter lugar de destaque como sendo esperto, como que aproveitou, qualquer coisa nesse sentido. Essa inversão de valores é o que acompanha o mundo e a humanidade desde que ela existe, tá? E cada vez a gente caminha para esse estágio de cada vez ficar pior, justamente porque o mundo que cogita no seu coração que Deus não existe, tende a dizer que as coisas do Senhor são ridículas. E ao mesmo
a mesma coisa que ele fala da palavra do Senhor, ele também vai falar sobre a linhagem do Senhor. Essa linhagem que o mundo quer o tempo todo destruir. Perceba que a palavra de Deus sempre fala muito sobre isso também, sobre a comunhão. Lembrei novamente de Juízes, eu vou falar de Juízes o tempo todo, né? Porque a gente passou muito tempo estudando Juízes. O final de Juízes foi o povo dividido, que era justamente o pior grau da sociedade, quando eles se dividiram na tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim quase foi extinta por conta de uma violência e não foi uma justiça, né? Uma vingança que o povo simplesmente foi para agir à sua maneira. Eles quase destroem uma tribo. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer sobre as coisas que o Senhor rejeita e o seu coração abomina. Qual é a coisa que o Senhor abomina? Aquele que faz contenda entre os irmãos, a divisão do povo de Deus. As cartas de Paulo, e não só as de Paulo, as cartas, elas vão tratar muito sobre o quê? Sobre a comunhão dos irmãos. Ele vai falar o tempo todo sobre brigas que acontecem, divisões, seja de judeus e gentios, e por isso ele vai falar de Romanos 14, Romanos 3, ele vai citar por conta disso, essa divisão que acontece, e várias passagens da palavra de Deus vai falar sobre essa unidade que precisa existir no povo de Deus. E o argumento para isso existe apenas uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, por que existiria divisão? Não é? Se existe apenas um Senhor. E essa então, por isso é também a forma e para onde o mundo aponta, o mundo sem Deus. O que eles querem destruir? As coisas do Senhor. E quem são os representantes do Senhor aqui na terra? É o povo de Deus. E a única regra de fé e prática que nós temos é a palavra de Deus. Destrua o povo de Deus e destrua a palavra de Deus e o mundo acaba, no sentido do Evangelho. O Evangelho acaba. E aí é só esperar que eles se acabam por si só, né? Porque a palavra também garante que o mal por si se destrói. Então veja que aqui está tudo isso, né? Nessas duas passagens, de que por mais que haja essa intenção do povo que é contra o Senhor, de destruir as obras do Senhor, que é o seu povo e a sua palavra, a sua revelação, existe o cuidado do Senhor para justamente com essas coisas. A linhagem do Senhor está com o povo de Deus. A linhagem do Senhor é do Senhor e o Senhor protege a sua linhagem. O Senhor, por mais que eles metam a ridículo o conselho dos humildes, essa palavra que circula entre o povo de Deus, o Senhor é o seu refúgio. É o que diz o versículo 6. Então a gente pode ficar descansado, porque o Senhor, por mais que exista essa oposição, o Senhor é quem nos guarda e o Senhor é quem nos garante a vitória. Então, a bênção está com o justo, com a linhagem do Senhor, com o povo de Deus, e a maldição com o perverso. E aí o versículo 7 termina com a expressão que é grandiosa e maravilhosa, dizendo: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Não importa o quão caótico seja o mundo, o quão afastados estejam as pessoas do Senhor, por maior que seja a perseguição e quão forte seja esse diminuir que eles façam a partir da palavra do Senhor e daquilo que nós cremos. Porque o Senhor nos guarda. E existe uma certeza que está em nossos corações, é que isso tudo terá um fim. E então o salmista expressa não só a certeza de que é bem guardado pelo Senhor, mas de que o Senhor resgatará o seu povo. A salvação de Israel virá. Ele expressa ainda por cima o desejo de que isso aconteça logo. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel. Quem é a salvação de Israel? Quem é Israel? É o povo lá de trás? Não. É o povo de Deus. O Israel de Deus. Na Nova Jerusalém, o povo do Senhor. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Porque se Jesus voltar logo, acaba tudo isso. Acaba toda essa perseguição, acaba todo esse
essa humilhação, toda essa cogitação de que não existe Deus, porque a glória do Senhor preencherá todo lugar e sua glória será vista sobre toda a terra. Cessará a perseguição, as dores, a corrupção, a iniquidade que é descrita aqui, dos iníquos, a maldade, e haverá para o povo de Deus, essa linhagem do Senhor, haverá exultação, alegria plena. O povo do Senhor será salvo, a bênção da linhagem do Senhor prosperará eternamente. E o Senhor olhará para isso tudo nessa nova terra, nesse novo céu, depois de seu retorno, assim como olhou e viu que nada era bom aqui, lembrando também de quando ele olhou lá no Éden, cada vez que era criada alguma coisa, dizia, olhava e via que estava tudo muito bom. Lembrando também de quando ele olhou a terra, na época de Noé, olhou a corrupção e disse, não há ninguém, só há Noé. E aqui ele diz, já não há ninguém, porque o povo de Deus anda perseguido, anda fugindo. Ele olhará ainda e verá que nós continuamos fugindo. Mas nesse dia, ele olhará, punirá os que não são dele, agrupará os que são dele e estão dispersos e reinará com eles. Então verá o fruto do seu trabalho concluído. Dirá então novamente, está consumado. Concluiu todas as coisas, as profecias desse livro da Bíblia que nós tanto aguardamos se cumprirá. E então ainda verá que toda a sua obra foi perfeita. E dirá que foi muito bom tudo que ele fez. E nós reinaremos com ele. Por isso, o nosso desejo deve ser o mesmo, na certeza de que hoje ainda somos guardados pelo Senhor. E não importa as intenções malignas, a intenção do mundo, nós somos guardados pelo Senhor. E o nosso desejo é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos entoar mais um cântico.